Então, vamos à eletrólise aquosa, certo? Vamos, então, qual é o fator diferencial aqui? É que nós vamos ter a presença da nossa amiga, o quê? Água, né? Vamos ter a presença da água. Isso quer dizer que dentro da nossa solução, nós vamos ter o quê? Outros íons, que são os íons H+, e os íons o quê? OH-. Quer dizer, além da substância que vai sofrer eletrólise, você pode ter hipóteses em que a água sofrerá eletrólise, ok? Então vamos lá. Vamos começar falando da eletrólise aquosa, e eu vou utilizar aqui como modelo essa estruturazinha aqui para facilitar a nossa análise, perfeito? Então vamos lá, acompanhe comigo. Vamos pegar como modelo o NaCl, então a gente vai começar usando o NaCl. O NaCl, ele não conduz eletricidade porque ele é sólido, mas ele passa a conduzir eletricidade quando ele está em solução o quê? Aquosa, e ele dá origem aos nossos íons o quê? Na+, aquoso, e Cl- aquoso, que é a condição para conduzir eletricidade. Então, aqui na solução, eu vou ter o Cl-, né? Vou ter a presença do Cl- e vou ter a presença de quem? Do Na+. Eu vou deixar separado aqui só para facilitar a nossa análise, né? Então, vai ter vários Na+, vários Cl-. Vou colocar mais um aqui. Mas isso não influenciará no resultado, tá bom? É só para a gente ter uma ideia. Ok. Mas além dessa estrutura, como a solução é aquosa, ou melhor, como a eletrólise é aquosa, você vai ter a presença da nossa amiguinha, que é a água. Então, você vai ter a água dando origem também, sofrendo uma pequena ionização. Essa ionização da água não é tão grande como a do NaCl, formando H+, OH-. Então, essencialmente, a gente vai ter que utilizar essas duas expressões. E aviso vocês, isso aqui se chama dissociação, tá? Então, isso aqui é ionização da água, que é muito baixa, porque o grau de ionização dela é muito pequeno. Mas essa ionização aqui, essa dissociação, desculpa, que você está vendo aqui, esses dois ingredientes você vai sempre precisar na hora de montar sua equação da eletrólise. Então, é fundamental que você sempre execute os dois, perfeito? Então, vamos lá. Colocando a água aqui, nós vamos ter H+, né? H+, e também o quê? OH-. E o que você nota? Só para facilitar aqui a visualização, deixa eu melhorar aqui esse desenho. Aqui é o polo negativo, aqui é o nosso polo o quê? Positivo, só para melhorar aí o nosso desenho, certo? Então, aqui o nosso polo negativo na eletrólise, você lembra? Aqui já é o polo negativo, você não tem que tentar descobrir que polo é esse. E esse aqui já é o polo o quê? Positivo da nossa eletrólise. Então, quem determina a polaridade da eletrólise é a própria pilha, ou a bateria que você está usando aqui em cima. Tranquilo? Tranquilo. Então, a gente já sabe que esses positivos serão atraídos para este polo negativo, esses positivos, e esses negativos serão atraídos para o polo positivo. Nós já sabemos disso. Perfeito. Só que você percebe que haverá uma competição entre sódio e hidrogênio desse lado. E desse lado haverá uma competição entre OH e Cl-. Pronto. O grande questionamento agora é saber, vão os dois ao mesmo tempo? Ou não, eu terei prioridade de um para descarregar em relação ao outro? É o que a gente chama de ordem de descarga. Tem alguém que tem preferência para descarga elétrica, pessoal? Tem. Embora isso possa ocorrer simultaneamente em alguns casos, os dois irem descarregar, em tese, para ensino médio, a gente trabalha apenas com um descarregando, seja deste lado, que é o Cl-, seja deste lado, que é o Na+ e o H+, perfeito? Então, como é que nós vamos descobrir isso? Existe uma ordem de descarga. Toda vez que eu falar em descarga, é dizendo quem é o cara que tem preferência para correr para a placa. Quem é que migra para a placa? Quem é que vai ser atraído pelo polo positivo e quem é que vai ser atraído pelo polo negativo? Ordem de descarga, então, é para dizer as prioridades de correrem para a placa, para sofrer, seja oxidação, seja redução, tá? Vamos lá, então? Qual é essa ordem de descarga? Se você tiver, na hora que analisar a carga negativa, quem é a carga negativa? O ânion, você vai ter uma ordem de prioridade. Se você tiver que analisar a carga positiva, que é o cátion,
você vai ter uma ordem de prioridade também. Mas uma coisa é fato, como você está em solução aquosa, sempre você vai ter H+, e sempre você vai ter OH-. Então, essas duas estruturas estarão sempre presentes, independente de quem será o sal ou a substância química que você vai jogar aqui dentro, perfeito? Então, todo ânion vai ter o quê? O OH-, e todo cátion vai ter quem? O H+. O que você tem que comparar é como os outros se comportam na presença deles. Então, a ideia aqui, pessoal, é o seguinte, vamos lá? O H+, sempre tem preferência em relação, eu coloquei aqui o sinal de maior, ele tem preferência, o H+, ele tem preferência em relação a quem? Então, ele manda em relação a quem? A família 1A, então toda a família 1A, toda a família 2A e o alumínio não ganham do hidrogênio. Então, o hidrogênio ele é maior do que todo esse pessoal. A ordem de descarga de preferência é o hidrogênio. Então, se eu tenho hidrogênio com sódio, que é a família 1A, potássio, que é a família 1A, ou magnésio, bário, cálcio, ou mesmo o alumínio, o hidrogênio ganha em relação a eles. Então, é o hidrogênio que corre para a placa para sofrer redução, tá bom? Agora, desculpe, aqui é o contrário, na verdade, né? Dizer que o hidrogênio ganha de metal alcalino terroso é o hidrogênio que corre para a placa. Agora, só fazendo essa pequena correção aqui, só um instantinho. Agora, se você tem cobre, por exemplo, você tem cobre, você tem zinco, você tem platina, você tem outros metais, os demais metais, eles têm preferência em relação ao hidrogênio. Então, se eu tenho sódio, quem ganha é o hidrogênio. Se eu tenho cobre, quem ganha é o cobre. Se eu tenho magnésio, quem ganha é o hidrogênio. Se eu tenho zinco, quem ganha é o zinco e não o hidrogênio. Então, essa é a ordem de preferência. Olhando aqui no nosso desenho, já dá para perceber que eu tenho sódio e hidrogênio. Sódio é a família 1A, hidrogênio tem preferência. Então, eu já sei de antemão que o meu hidrogênio vai correr para a placa. O hidrogênio vai migrar sendo atraído pelo polo negativo. E do outro lado, para identificar o ânion, como é que eu vou identificar o ânion? Sempre a oxidrila é maior que ânion oxigenado. Tá? Então, sempre que você tiver um ânion oxigenado, quem são o ânion oxigenado? O SO4-2, o NO3-, o CO3-2, todos os ânions oxigenados não ganham da oxidrila. É como se eles fossem muito pesados, né? Para se deslocar comparado com o oxidrila. Embora não seja essa a ideia central, mas eles são muito pesados e a mobilidade do OH é maior. Então a gente fala sempre que o OH ganha dos oxigenados. Agora, quando você tem ânions não oxigenados, que são ânions não oxigenados? Escrevendo aqui, o ânion não oxigenado. E o que é um ânion não oxigenado, professor? Ora, um ânion não oxigenado é um ânion como Cl-, Br-, I-, quer dizer, você não tem a presença do oxigênio. Quando você não tem a presença do oxigênio, teoricamente ele ficaria mais leve e ele tem preferência em relação a quem? A oxidrila para migrar. A oxidrila só tem preferência para os oxigenados. Existem exceções. Embora o Enem não cobre exceções, pessoal, só para critério de curiosidade, existem algumas exceções. Por exemplo, o HSO4-, o HSO4- é um ânion que, embora tenha toda essa estrutura, ele tem preferência em relação à oxidrila. O fluo-, né, o F-, o fluoreto, né, o fluoreto também, ele, embora seja um ânion não oxigenado, ele é uma exceção, e esse ânion não oxigenado, ele não tem preferência em relação a... O fluo é o único ânion não oxigenado que não tem preferência em relação à oxidrila. O porquê disso nós não vamos discutir aqui, não é o objetivo desta aula, tá, pessoal? Aqui é apenas para dar uma base geral para a gente poder ter uma aula física com mais propriedade, né? Um trabalho mais detalhado sobre isso. Então, venha comigo. Quem é o cara que vai migrar, então, para o polo positivo? Opa, oxigenado, não oxigenado, preferência para o não oxigenado, ele migra para cá, para o polo da bateria. Então, o que eu descobri? Eu já descobri quem vai descarregar de um lado, quem vai descarregar de um outro, seguindo esta ideia de descargas que você vai ter que dominar com o tempo
dominar isso aí com o tempo. O hidrogênio só ganha de metal alcalino, alcalino terroso e alumínio. OH só ganha de ânions oxigenados, salvo quem? O flúor. Nos outros casos, todos eles irão não ter preferência. E aí você vai dar preferência para esse pessoal que está do meu lado esquerdo. Perfeito, perfeito. Pronto, vamos lá? Vamos escrever então a reação do anodo e vamos escrever a reação do catodo. Perfeito? Vou fazer um pouco mais abaixo aqui para ficar mais fácil de visualizar. Vamos. Então, vou escrever a equação do anodo e vou escrever a equação do catodo. Quem é o nosso anodo? Nosso anodo, não esqueça, é onde sofre oxidação. Quem vai perder elétrons é esse cara. Lembra qual é a ideia da eletrólise? Tirar elétrons do ânion. Anodo é o ânion. Tirar elétrons do ânion e doar ele para quem? Para o cátion. O anodo é o ânion. Então, o ânion é o Cl-. Como é que a gente tira elétron do Cl-? Nós já estudamos isso. Cl-, dando origem ao quê? A Cl2 mais 2 elétrons. Por que 2? Lembra, o cloro não fica sozinho, tem que colocar o 2. E como aqui tem 2 elétrons, aqui tem que ter, como aqui tem 2 cloros, aqui tem que ter 2 cloros. Como aqui tem 2 cloros, aqui tem 2 elétrons. Tendo 2 elétrons, aqui também terá 2 elétrons. Lembra? O cloro sai na forma de gás. Não sei se você lembra dessa dica que a gente deu naquela aula. Ele é um gás meio esverdeado, né? Meio esverdeado, amarelado. Então aqui vai ficar borbulhando. A prova do Enem adora perguntar qual é o lado que fica borbulhando, qual é o lado que fica liberando o quê? Gás. Esse cara está saindo na forma de quê? De gás. Não esqueça desse detalhe. Sair na forma de gás, é importante você lembrar disso. Então, aqui está saindo quem, gente? O Cl2. Está saindo o Cl2 aí, perfeito? Tá. Quem seria o catodo? Catodo é o meu polo negativo, então só para ficar a ideia aqui é meu polo positivo, aqui é meu polo o quê? Negativo. Polaridade diferente da pilha, não esqueça. Aí o hidrogênio vem receber esses elétrons. Como é que ele faz? H+, mais um elétron, dando origem ao quê? A H. Perfeito, professor, eu neutralizei o hidrogênio, só que o hidrogênio não é sólido. Esse hidrogênio aqui, ele sai na forma de gás, e ele sai na forma 2. É o H, para combinar com outro H, ele precisa de 2, né, para formar ligação covalente. Então, nesse caso, você tem o quê? H2. O que é o H2? É o gás hidrogênio. Opa, professor, você está querendo dizer que vai borbulhar do outro lado também? Vai, pessoal, vai ficar borbulhando. Por que vai ficar borbulhando? Porque aqui vai formar gás o quê? Hidrogênio. Você quer dizer que é formação de 2 gases? Sim, formação de 2 gases. Tanto gás hidrogênio de um lado, como gás o quê? Cloro do outro. Agora, você precisaria aqui, obviamente, fazer o balanceamento, 2 hidrogênios, eu vou colocar um 2 aqui, e aqui eu vou colocar um 2 e a reação está o quê? Balanceada. Não se preocupe, se você vê H, você tem que deixar 2, você não pode deixar ele sozinho. Se você é um elemento da família 7A, cloro, bromo e iodo, você tem que colocar um 2. Você não vai colocar nenhum númerozinho desse, que é a atomicidade, quando você tiver um metal, ferro, alumínio, cobre, aí basta colocar o símbolo e ele está sólido. Aqui eles estão saindo na forma de quê? De gás. Importantíssimo isso para a gente entender, certo? Pronto. Você sabe, se a prova perguntar para você qual é o gás que está sendo liberado no anodo, aí você fala gás cloro. Qual é o gás que está sendo liberado no catodo? Gás o quê? Hidrogênio. E assim você fez uma análise da sua eletrólise. Então, basicamente, essa é a eletrólise obedecendo essa ordem de prioridade. Pronto. E se ele pedir para eu montar a reação global da eletrólise? Toda vez que ele pedir para montar essa reação global, você precisa juntar, preste atenção, você precisa trazer para cá aquela informação lá de cima. Você precisa trazer essas 2 equações para cá, que seriam, vamos lá, a ionização, que forma Na+, mais Cl-, a dissociação, desculpe, da NaCl, e a ionização da água, que forma H+, mais OH-. Você só consegue obter a equação geral da eletrólise se você somar essas 4 estruturas. Então, vamos guardar esse macetezinho, pessoal? Embora às vezes não seja necessário você usar as 4. Mas é um macete que eu dou. Eu sempre uso as 4. Com que objetivo? Eu não erro nunca. Por que eu não erro nunca? Porque eu sempre uso as 4. Na hora eu verifico o que não é necessário. Mas eu uso as 4. Vamos lá? Bora tentar anular o que não é necessário? Podemos? Vamos começar então. Vou só mudar a cor aqui para a gente facilitar a visualização. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, verificar os elétrons. Cancelei esse elétron com esse elétron. Estou somando as 4 reações. Somei os 2 elétrons. Perfeito. Quem mais agora? Opa! Quero cancelar esse cloro. Para cancelar esse cloro, aqui também tem cloro, mas aqui tem 2, aqui tem 1.
Aí eu multiplico essa equação por quanto? Por 2. Aqui aparece 2, aqui aparece 2 e aqui aparece 2. Logo, posso cancelar esse com esse. Quem mais eu posso cancelar, pessoal? O hidrogênio, que está de um lado e do outro. Só que aqui tem quantos hidrogênios? 1. Aqui tem quantos hidrogênios? 2. Aí eu multiplico essa aqui por quanto também? Por 2. Vai aparecer um 2 aqui, um 2 aqui e um 2 aqui. Aí eu cancelo esse hidrogênio com esse hidrogênio. Pronto. Basicamente não temos mais nada para cancelar. E o que sobrou aqui? O que sobrou desse lado? 2Na, 2NaCl, mais, o que mais sobrou? 2 águas. E o que eu formei aqui, pessoal, do outro lado, esse aqui já cancelou tudo, né? O que formou desse lado? Gás cloro. O que mais? Gás hidrogênio. Mas ficou alguma coisa ainda aí, pessoal. Ó, ficou o Na+, e o OH-, ainda ficaram esses dois aqui, dá uma olhada. Você pode juntar esses dois, já que um é positivo e o outro é negativo, aí vai formar 2NaOH. Olha que lindo, formou soda cáustica, hidróxido de sódio. Olha que interessante. Olha só como você pode vislumbrar isso. Desse lado está o pessoal que sofreu eletrólise. Ó, desse lado está... Quem sofreu eletrólise? O sal e a água. Ah, professor, quem tem que sofrer eletrólise são sempre os dois? Não, mas neste caso, quem sofreu eletrólise foi o sal e a água. Quem tiver desse lado é o lado que sofre eletrólise. Aqui é o resultado da eletrólise. Então, esse cara está onde, o meu cloro? O meu cloro está no anodo, o meu hidrogênio está no catodo, e isso aqui, pessoal, está na solução. Como assim na solução, professor? Está aqui, ó. Olhe para cá. Esses dois estão ficando juntos. E a solução está ficando o quê? Básica. Por que a solução está ficando básica? Porque está formando NaOH. Aí a gente fala que o pH da solução está aumentando. Quer dizer, está diminuindo a acidez e aumentando o quê? A basicidade. Pessoal, olha que interessante. À medida que a eletrólise funciona, que o circuito vai passar corrente elétrica, a solução vai liberando gás no anodo e no catodo e a solução vai ficando básica. O pH da solução, que indica acidez, se ele está aumentando, quer dizer que a solução está ficando o quê? Básica. Então, essencialmente, é assim que funciona uma eletrólise. Isso é um exemplo de eletrólise, pessoal. Nem toda eletrólise ela vai ter como resultado eletrólise do soluto e do solvente. Eu posso ter eletrólise só do soluto, eu posso ter eletrólise só do solvente e eu posso ter eletrólise do soluto e do solvente. O objetivo aqui foi para mostrar para vocês o quê? Como é que funciona uma eletrólise aquosa. Que aí você tem que ver a ordem de prioridade dos cátions em relação aos dois da água, que é o H+, e o OH-, perfeito? E aqui, para montar a equação geral da eletrólise, você precisa das duas equações que eu fiz acima, que é a dissociação e a ionização da água, que é pequena, mas ela tem que ser colocada. E escreve a equação do anodo e do catodo. Lembrando que anodo sempre sofre oxidação e catodo sempre sofre redução. E na equação global você consegue vislumbrar um mundo, né? Você consegue vislumbrar as substâncias que sofreram eletrólise, quem é o anodo, quem é o catodo e o que ficou na solução. E às vezes o Enem está perguntando justamente o que ficou na solução. Perfeito? Vamos ver os outros casos de eletrólise, em que a água sofre eletrólise, em que somente o soluto sofre eletrólise? Beleza? Vamos lá?